Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Euler Lopes com mais uma análise morfológica para você. Análise essa que vai acontecer no livro de Apocalipse. Embora, quando eu elaborei esse conteúdo, que foi para uma outra turma de grego, nós trabalhamos praticamente tudo isso aqui, gente. Fizemos tudo isso aqui ao vivo, trabalhando para ele, os adjetivos, grau dos adjetivos, função do adjetivo e muita coisa boa. Agora, a gente vai pegar cerca de algumas questões relacionadas ao pronome, estudo dos pronomes pessoais e demonstrativos e relativos na oração. Ou seja, várias orações têm esses três tipos de pronome. Mas eu quero chamar a atenção de vocês nesse texto aqui. É um texto muito legal, muito bacana. Se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 1. Revelação é a mesma coisa de Apocalipse, tá, gente? Apocalipse. Apocalipse 1:1. Isso aqui foi feito também ao vivo para os alunos e agora para você vamos mencionar algumas questões interessantes. Dentro da análise morfológica, você precisa fazer uma classificação de algumas palavras que aparecerão dentro do enunciado. Observe que eu tenho aqui Apocalipse 1:1 no texto bizantino. Apocalipsis Iesu Christou hen edokin autor hotheos dexai tous doulois autu ha dei genesta entakei kai essemanen aposteilas diatu angelo autu todulo autu ioanen. Para você fazer uma leitura mais rápida, Apocalipse Iesu Christou hen edokin autor hotheos dexai sus doulos ou doulos autu hadei genesta entakei kai assemanen aposteilais diatu angelo autu todulo autu ioane tu ou to dulo autu ioane. Também eu gosto dessa fonética, tá, gente? Então, o que ocorre? Aqui eu coloquei um pronome que se refere exatamente, que é o que aparece também no texto. Esse pronome aqui aparece exatamente aqui. Observe que esse pronome é um pronome pessoal. Pronome pessoal autor, que indica exatamente objeto direto, ou que pode indicar objeto direto. Mas antes desse pronome, aparece também na mesma oração um outro pronome, gente. O pronome hen. E observe aqui que dentro desta oração, hen edokin autor hotheos, o que eu tenho? Eu tenho algumas questões relacionadas. Observe que esse substantivo aqui, Apocalipse, é um substantivo de terceira declinação. Olha só a desinência dele aqui. Ó. Desinência que indica o caso nominativo que pertence a esse substantivo da terceira declinação. Então, dentro desse pressuposto, percebemos com certeza que essa raiz aqui, eu vou colocar em vermelho, ela sofreu um tipo de contração com sigma. Então, dentro desse pressuposto, percebemos que Apocalipse, que é na verdade a chamada revelação, é um substantivo de terceira declinação. Ele está no caso nominativo e observe que aqui não tem exatamente um verbo, gente. Ele é classificado pelos gramáticos como nominativo absoluto, que indica que ele está introduzindo praticamente o nome do livro, ok? Usado como se fosse tipo de uma epígrafe ou algo do tipo. Então, o substantivo, no caso nominativo, dentro dessa estrutura aqui, é chamado nominativo absoluto, porque introduz o tema do livro. O livro tem um tema. O tema é Apocalipse Iesu Christou hen edokin autor hotheos dexas doulos autu. O que ocorre? Então, dentro desse pressuposto, eu posso traduzir revelação de Jesus Cristo. Observe que esse caso aqui, você já conhece, que indica o genitivo. Então, dentro dessa primeira parte aqui, nós temos revelação de Jesus Cristo. Então, a revelação é de Jesus Cristo. Outros atribuem que esse Iesu Christou, nós temos um subjetivo. Indica que esse genitivo aqui é o sujeito desta revelação.
quando nós temos dois substantivos, aonde o primeiro substantivo ou o segundo substantivo está no caso genitivo, em relação ao substantivo principal, ele indica como se fosse o sujeito dessa revelação. Então a revelação vem dele. Muitos gramáticos atribuem esse genitivo subjetivo, porque outros gramáticos e especialistas de grego acreditam que esse genitivo é um genitivo objetivo, ou seja, ele não é o sujeito, ele é o objeto direto da revelação, e o sujeito daqui está implícito na realidade, mostrado basicamente nesta locução que nós temos aqui, artigo mais substantivo theos. Independente da briga que existe entre os especialistas, nós observamos que apocalipse é um substantivo de terceira declinação, de gênero feminino, né, porque tem um sigma aqui que é em gênero masculino, não, é em gênero feminino, que indica a revelação, o descortinar. Então, isso deve ser levado em consideração nesse sentido. Agora, nós temos um substantivo no genitivo, Iesu Christu, genitivo. Então, dentro desse quesito, numa leitura superficial, podemos entender que revelação de Jesus Cristo. Então, essa revelação provém de Jesus Cristo. Essa revelação pertence a Jesus Cristo. Então, podemos falar isso. Depois, olha essa outra aqui, ó. Agora aqui nós temos uma oração, e dentro dessa oração tem, claro, um verbo, gente. Um verbo edoken. Por causa do epsilon de aumento, nós temos um epsilon de aumento silábico. Eu tenho outra característica aqui, en, que indica que esse verbo está na terceira pessoa do singular. Então, qual é a análise? Dentro desta oração, eu tenho esse pronome relativo. Você sabe muito bem que o pronome relativo ren, ele vai fazer função aqui, dentro dessa oração, de objeto direto. Porque pronome é aquele que fica em lugar do nome. E a pergunta é, o pronome ren está relacionado com o antecedente? Está relacionado a Jesus ou está relacionado a Apocalipse? Porque também ele é anafórico. Ele aponta para trás. Ele não é catafórico apontando para frente, mas é anafórico apontando para trás. Então, o ren, que eu vou identificar aqui praticamente pelo amarelo, ele de fato está fazendo uma referência a Apocalipse. Então, observe, o pronome ele tem que estar no mesmo caso do seu antecedente. Apocalipse é feminino, ren é feminino. Apocalipse é singular, ren é singular. Agora, uma outra coisa, que Apocalipse está nominativo. O ren não está nominativo. Então, não necessariamente o pronome tem que estar no mesmo caso de seu antecedente. Observe que depois do antecedente eu tenho uma expressão Iesu Christu, que se refere a Jesus Cristo. Então, praticamente, esse caso aqui acusativo está dentro exatamente da sua oração. O verbo edoken, que é o auristo, epsilon, que indica aumento silábico, e em indica que é a terceira pessoa do singular, do auristo do indicativo, a voz aqui é ativa, porque o sujeito está bem aqui, ó, Hotheos. Deus deu. Deus deu. Observe que Hotheos é Deus. Ele deu. Quem dá algo ou dá alguma coisa. E quem dá para alguém essa coisa. E o que ele deu? Ele deu aqui o ren. O ren está buscando exatamente aqui o Apocalipse. Então, Deus é que deu o Apocalipse, porque o ren aqui, que substitui Apocalipse, está mostrando aqui objeto direto, porque o meu verbo aqui, edoken, é transitivo. Então, ele reclama um complemento. Ele pede um complemento. Então, ele deu para quem? Observe que o outro pronome que estamos analisando aqui é autor. Esse pronome aqui substitui qual nome, gente? Que eu vou colocar em amarelo. Esse pronome está substituindo agora o Iesu Christu, que eu vou colocar também em amarelo. Observe, autor é um pronome do caso praticamente dativo. Olha a sua terminação aqui, ó, caso dativo, que indica o objeto indireto. E indiretamente, ele está praticamente fazendo uma função aqui. E gramaticalmente, gênero masculino. Iesu Christu masculino. Número singular. Iesu Christu é singular.
E o caso aqui é um caso dativo, e esse aqui não está concordando com o caso. Independente disso, o pronome concorda exatamente em gênero e número, não necessariamente em caso. Então, esses dois pronomes não estão exatamente nos casos do seu antecedente. Esse aqui tem o antecedente Apocalipse, e esse outro pronome aqui, autó, o antecedente é Iesu Christu. Viu como é simples? Hotheos é sujeito porque a desinência que está aqui indica o sujeito também da oração, entendeu? Então, isso é uma análise morfológica. A análise morfológica permite a gente reconhecer muitas questões relacionadas. Observe agora essa é a outra palavrinha aqui, ó, deixai, que vem de deikinumi. Observe que deixai está aqui no auristo. Observe essa terminação aqui, ó. Essa terminação é de quem, gente? Do auristo. E se é do auristo, é praticamente nós estamos trabalhando com ele. Então, essa terminaçãozinha indica deixai está no infinitivo. O infinitivo não é necessariamente um modo, mas o infinitivo está trazendo aqui um tipo de oração subordinada. Ou seja, uma oração subordinada adverbial final. Por que final, professor? Porque olha só a leitura. Deus deu a ele, que Deus deu para mostrar quem? Tois doulos, aos servos dele, ou aos seus servos. Então, deixai é um infinitivo auristo que está na função dentro aí da análise sintática, um infinitivo adverbial. O infinitivo adverbial, essa oração toda é uma oração adverbial. Adverbial final, porque indica a finalidade do que Deus está fazendo, que Deus está mostrando, que Deus está dando. Deus deu esta revelação. Qual é a finalidade? Para os servos dele, para mostrar aos seus servos. E o que ocorre, gente? Aqui, ó. Olha esse pronome, mais um pronome nós temos aqui, ó. Observe que esse pronome também está no plural. Ele é neutro plural. Neutro plural. Está sendo acompanhado com um verbo impessoal. Na classe gramatical, esse verbo é impessoal. Nesse sentido. Então, dentro desse pressuposto, esse verbo é o tempo presente, claro. Nesse sentido. Verbo impessoal, observe que o sujeito desse verbo está exatamente aqui, onde vou colocar em amarelo. Que nesta, geralmente, um verbo impessoal tem um sujeito no infinitivo, apesar de ele ser impessoal. Nesse sentido, na língua grega é um pouco diferente, mas também observe que esse pronome relativo, o caso aqui é neutro, está no plural. E a leitura, vamos fazer uma leitura aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo, que deu a ele Deus, para mostrar aos seus servos as coisas necessárias acontecer, ou as coisas que são necessárias acontecer, genestai. Entakei, em breve, olha só o dativo aqui, ó. O dativo também indicando função temporal, tá? O dativo de tempo, que também chamamos dativo locativo temporal, nesse sentido. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Dentro dessa pequena análise sintática, gente, que é muito importante, que eu fiz aqui algo bem simples para vocês, só para vocês terem uma compreensão como é importante a análise sintática dentro dessas primeiras palavras aqui. Observe que eu coloquei aqui, ó, tois do lois, autor. Autó é o antecedente de Jesus Cristo, perfeitamente. Tois do lois é antecedente de quem? Nesse sentido, tois do lois pode ser o antecedente de Deus, que é o tois do lois está aqui. Também pode ser o antecedente de Jesus, tois do lois. Muitas vezes eu coloquei essa problemática para os alunos. Da mesma forma, nós temos angelo autu aqui, ou seja, anjos de Deus, ou anjos de Jesus. O pronome
pessoal autor, que está aqui, ó. Cadê? O seu anjo, bem aqui, ó. Ângelo autor, seu anjo. Coloquei também essas questões. O anjo é de quem e o servo é de quem? Essa é a problemática que eu coloco para vocês possam entender perfeitamente que podemos entender sintaticamente de duas formas. Ou o anjo é de Deus ou o anjo é de Jesus. Ou o servo é de Deus ou o servo é de Jesus. Mas a análise sintática tem que ser trabalhada perfeitamente. Que tipo de relação nós temos aqui dentro dessa problemática de Apocalipse 1:1, versículo 1, ou Apocalipse 1, versículo 1? Que tipo de ideia podemos trabalhar? Então, dentro desse pressuposto, nós também devemos observar. E uma terceira coisa que podemos observar é o seguinte. Por exemplo, a Apostila enviou por meio do anjo dele, do seu anjo, tudo ao servo dele, João. Então, João é o servo de quem? Por isso que eu coloco aqui. João, esse substantivo aqui. Ó. João é servo de quem? Praticamente eu posso entender que esse substantivo Ioane está praticamente fazendo a função de aposto. Aposto, nesse sentido. Ou seja, uma simples aposição também. Ele é servo de Jesus ou é servo de Deus? É claro que podemos dizer que tanto os servos são de Deus, quanto os servos são de Jesus, quanto o anjo é de Deus, o anjo de Jesus, e João é servo de Deus e servo de Jesus. Todavia, aqui na oração, o que João quis trabalhar com essa ideia? Então, muita coisa tem aqui dentro dessa pequena problemática que eu apresentei para vocês, muita coisa, mas qual é a finalidade desta aula? É mostrar exatamente a importância das classificações morfológicas para você, e vai nos ajudar também a fazer uma análise sintática. Agora, você pode fazer aí no seu caderno, na sua casa, tranquilamente, e responder-nos as perguntas. Por exemplo, Tois do Lois é servo de Deus ou servo de Jesus? Ângelo autor é o anjo de Deus ou o anjo de Jesus? Túdulo autor Ioane, João é servo de Jesus ou servo de Deus? Responde para nós aí essa problemática maravilhosa, gostosa, aonde você está se divertindo, interpretando a palavra de Deus. Fico com esta aula e até a próxima, querendo Deus.